Meus amados irmãos e amigos, com muita alegria, muita gratidão a Deus, estamos estudando a palavra do Senhor, levando aos nossos amados ouvintes um melhor conhecimento da palavra. Estaremos estudando no livro do Apocalipse, o livro considerado mais enigmático da Bíblia. E especificamente hoje começaremos a falar sobre o capítulo 12 do Apocalipse, cujo tema é a mulher e o dragão. A narrativa da investida dos exércitos de Deus contra o reino de Satanás é interrompida no capítulo 11, versículo 19, para nos informar a situação dos que não foram arrebatados e terão que passar pela grande tribulação. Capítulo 12, para fazer uma descrição do reinado do anticristo. Capítulo 13, e das 7 visões do capítulo 14. E somente no capítulo 15, versículo 5, que tem sequência a história interrompida ali. O capítulo 12 apresenta 3 importantes acontecimentos. Primeiro acontecimento, narrado pelo capítulo 12. O Messias prometido nasce a Israel. E apesar da luta do dragão, de Satanás, ele, o Messias de Israel, sobe aos céus para esperar o tempo de reinar sobre as nações. Vide Isaías, capítulo 66, versículos 12 e 13. Assim está escrito: porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela, Jerusalém, a paz, como um rio, e a glória das nações como um ribeiro que transborda. Então mamarei, no colo vos trarão, e sobre o joelho vos afagarão, como alguém que sua mãe consola. Assim eu vos consolarei em Jerusalém. Vós sereis consolados. É a promessa de Deus que aqui no capítulo que estamos estudando vem o cumprimento. Nasce o Senhor Jesus Cristo, o Messias de Israel. Leamos então o capítulo 12 de Apocalipse, os versículos 1 a 6. Assim diz a palavra: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol e com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Versículo 2. E achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentas para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus lhe preparado lugar, para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Muito se tem discutido sobre essa mulher, havendo quem diga tratar-se da Virgem Maria. Outros dizem que essa mulher é a igreja. Ora,
que essa linguagem é simbólica vê-se claramente pela expressão do texto sagrado. Viu-se um grande sinal no céu. Tanto o povo de Israel como a própria igreja no Novo Testamento, muitas vezes na Bíblia são comparados a uma mulher. Vide Jeremias capítulo 4, verso 41, capítulo 6, versículo 2, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 26 e 27. Essa mulher vestida do sol e tendo a lua debaixo dos pés é Israel. No livro de Gênesis, capítulo 37, versos 9 e 10, Israel, no Novo Testamento, tendo reconhecido Jesus, o seu verdadeiro Messias, está revestida de Cristo, o sol da justiça. Livro do profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Tendo a lua debaixo dos pés. A lua representa a lei, que apontava para Cristo, o sol da justiça. Israel restaurado não estará mais debaixo da lei, já está agora numa condição espiritual mais elevada, tendo a lua, a lei, debaixo dos pés, revestidos de Cristo, o sol da justiça. A lei apontava para Cristo, o sol da justiça. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos 23 a 29. Versículo 23 está escrito: Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio. Aio era uma pessoa que ficava responsável por um menor, substituindo os cuidados do pai, até que esse menor atingisse a idade de maioridade. Então, o trabalho do aio aí se encerrava. Então, para que a lei pela fé fosse justificada. Verso 25. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio, porque todos são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Verso 27. Porque todos quanto fomos batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Verso 28. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho e fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Na igreja neotestamentária, não há separação entre gentil e judeu. Todos são unidos em Jesus Cristo. A primeira parte desse propósito divino cumpriu-se integralmente com o nascimento do Senhor Jesus. Apesar da luta do dragão, usando o rei Herodes para matar o menino Jesus, seu plano foi frustrado, porque a vida do menino foi preservada e o Senhor Jesus cumpriu fielmente o seu ministério e ascendeu ao céu até que se cumpra o tempo determinado por Deus para que ele assuma definitivamente os reinos deste mundo.
Segundo acontecimento, dos versículos 7 a 12. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos. O arcanjo Miguel, Miguel significa quem é como Deus. Não é por isso que o arcanjo Miguel é a pessoa de Jesus, viu? Miguel é um arcanjo da mais alta hierarquia celestial. Jesus é o Filho de Deus. Miguel é o adorador. Jesus é o Deus adorado. Daniel, capítulo 12, verso 1. E Judas, capítulo 9, versículo 9, desculpe. É o único arcanjo que aparece na Bíblia. É mencionado como guardião de Israel. Daniel, capítulo 12, verso 1. Não sabemos quantos anjos compunha o exército do arcanjo Miguel. Uma tradição judaica e também cristã afirma que o arcanjo Miguel é chefe de 7 arcanjos. Isso é apenas uma tradição, não é uma doutrina. Também, claro, ninguém tem informação de quantos anjos malignos se compunha o exército de Satanás. Isto, porém, é o que menos importa. E muito nos alegra saber que a vitória é do exército de Deus. Essa grande batalha se deu nos ares, nas regiões celestiais, onde Satanás atua com seu exército atualmente. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Esse poder maligno será derrotado pelo arcanjo Miguel e lançado por terra, versículos 8 e 9. O grande dragão é a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, versículo 10 a 12. A proclamação da vitória de Cristo e a derrota de Satanás, o acusador de nossos irmãos, convém que todo filho de Deus tenha cuidado para nunca acusar seus irmãos, por mais fracos que sejam, para não ser achado a serviço de Satanás, porque ele é o acusador dos nossos irmãos. Livro de Jó, capítulo 1, versos 9 a 11. Capítulo 24, versículo 5. Zacarias, capítulo 3, verso 1. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 33. Ai da terra e do mar, está escrito. Pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta, versículo 12. O fim desse sistema iníquo e do reino tirano e cruel de Satanás está chegando ao fim. E ele sabe disso. E por isso manifestará sua grande ira contra a terra e seus moradores. Este texto, esse capítulo da palavra de Deus, mostra a luta que Satanás apresentará uma resistência para não perder o reino deste mundo. Porque Satanás é o reino deste mundo agora, é o rei deste mundo cruel, maligno. Mas Jesus Cristo será o grande rei, ele tomará o reino do poder de Satanás e ele reinará para sempre. O seu reino de 1000 anos, reino de paz e de justiça. É o que nós tanto esperamos, justiça. Porque no reino de Satanás prevalece a injustiça em todos os setores. Mas Deus é justo e Deus odeia a injustiça. Então, Jesus Cristo vem reinar neste mundo por 1000 anos. Glória a Deus.
Nessa ocasião, deste capítulo 12 de Apocalipse, a igreja está no céu, porque a igreja foi arrebatada por ocasião do arrebatamento. Quando a igreja for arrebatada, o arrebatamento da igreja será imperceptível ao mundo. O mundo não vai perceber quando a igreja for arrebatada. Então, esse texto refere-se a Israel. O israelita, o judeu que hoje se converte, que recebe Jesus como Salvador, se une à igreja neotestamentária, ele passa a fazer parte da igreja do Novo Testamento. Será arrebatado junto com a igreja. Porém, nós sabemos que a maior parte dos judeus, a própria nação judaica, não reconheceu Jesus como seu Messias. Eles o crucificaram, entregaram a Pilatos para e exigiram a sua crucificação. Então, este capítulo 12 nos mostra que o tempo se cumpre. A igreja estará no céu nesse período há 3 anos e meio nas bodas do Cordeiro. E agora chegou a hora em que o Senhor Jesus descerá do céu para assumir o governo deste mundo. Jesus governará este mundo com justiça e paz. O texto nos fala que a mulher, quando fala a mulher, entende-se Israel, os judeus reconhecerão Jesus, o seu Messias, porque verão, lá em Zacarias capítulo 14 está escrito que eles verão Jesus sobre o Monte das Oliveiras, verão as suas mãos marcadas pela cruz, e lhe perguntarão que sinais são esses nas suas mãos. Ele dirá: esse é o sinal que eu fui ferido na casa dos meus amigos. E Israel, vendo o seu Messias, que com o assopro da sua boca, pelo esplendor da sua vinda, aniquilou o poder de Satanás, ele livrou o seu povo das mãos dos seus perseguidores, eles perguntarão, eles ficarão encantados, admirados, e receberão o seu Messias com choro, com pranto, se reconciliarão com ele. Temos visto uma figura maravilhosa lá no capítulo 37 até o 40 do livro de Gênesis, quando os irmãos de José o venderam como escravo aos ismaelitas, os ismaelitas o venderam no mercado de escravos no Egito, e um oficial de Faraó comprou José como escravo. E, vítima de calúnias e de intrigas, José, sempre temente a Deus, está escrito que onde José chegava, o Senhor era com ele. E injustamente foi colocado numa prisão, mas Deus estava com José na prisão. E um certo dia, não vamos mencionar tudo o que aconteceu, para não nos desviarmos do nosso assunto, mas Deus trabalhou de tal forma que José, interpretando alguns sonhos de alguns companheiros lá na prisão, um dia, na ocasião do aniversário de Faraó, ele também teve um sonho e estava perturbado porque ninguém conseguia interpretar. E aí o copeiro Moro, que tinha sido salvo lá da prisão, e acompanhado o trabalho de José, ele se lembrou, depois de 2 anos que tinha saído da prisão, ele disse ao rei: lá na casa do cárcere tem um homem, um judeu, que revelou o meu sonho, o sonho do copeiro Moro e do padeiro Moro. O faraó mandou chamá-lo. José, naquele dia, amanheceu escravo, vestindo roupa de escravo. Mas ele foi levado ao faraó. Deus o usou maravilhosamente. Ele deu a interpretação do sonho de Faraó, e Faraó ficou encantado e o nomeou governador lá do Egito. E a sua veste foi mudada, de veste de escravo
agora vestia-se de púrpura e linho finíssimo, de um escravo preso a governador do Egito. E quando os irmãos de José vieram ao Egito comprar pão, e José, depois que se deu a conhecer o seu irmão José, não era mais escravo, mas agora era governador do Egito. Seus irmãos choraram, pediram perdão, o abraçaram. José os confortou, os consolou, e Jacó com a família veio para o Egito. Que linda foi essa reconciliação dos irmãos de José com José. Uma figura de que os judeus que venderam Jesus por 30 moedas de prata, que o crucificaram, agora verão Jesus não mais humilhado na cruz, não mais ensanguentado, mas agora verão ele como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o reconhecerão pelo sinal nas suas mãos, chorarão e se converterão ao Senhor. Glória a Deus! E aí, então, Israel terá uma proteção de Deus. Está escrito que a mulher, ou Israel convertido, fugirá para o deserto, de um lugar que Deus preparou para a sua proteção. E lá ela será alimentada por Deus durante 3 anos e meio, enquanto o mundo estiver na grande tribulação, a luta para a tomada do reino do poder de Satanás e o juízo de Deus caindo sobre a terra, Israel estará lá protegido. Sobre esse assunto, estudaremos com mais detalhes na próxima aula. Deus os abençoe. Amados irmãos e ouvintes, obrigado por vossa audiência. Eu lhes convido para estar conosco, para nos assistir, porque eu tenho um desejo no meu coração de contribuir para que mais irmãos, mais crentes, mais servos de Deus conheçam melhor esse livro tão maravilhoso que é o livro do Apocalipse, possa lê-lo e compreendê-lo. Quero me colocar à vossa disposição, meus amados, tanto pelo meu telefone, que é DDD 11 987857978, e esse telefone também tem o WhatsApp. Me colocarei à vossa disposição para juntos podemos compreender melhor este livro maravilhoso que aponta para tudo que vai acontecer, porque Deus já planejou e revelou, e está escrito. Cabe a nós estudarmos a palavra e nos alimentarmos dela. Deus os abençoe, amados, em nome de Jesus. Amém.